pessoal, professor Tiago Turnes, continuando a unidade 3, efeitos agudos e crônicos do exercício sobre o sistema neuromuscular. O assunto da aula de hoje serão as informações sensoriais e os reflexos musculares. Então, o que é um reflexo neuromuscular? São ações motoras involuntárias que dependem de um impulso sensorial por uma estrutura sensorial periférica. Então, o nosso corpo, por meio do sistema nervoso central, ele é bombardeado constantemente com inúmeras informações sobre o nosso posicionamento do corpo, sobre o nosso estado metabólico em determinado órgão. Então, o sistema nervoso central ele fica em constante processo de processamento desses sinais para desencadear aí as ações motoras. Então, basicamente, esse processamento ele envolve um estímulo aferente que vai em direção ao sistema nervoso central na região da medula, então impulsos aí sensoriais, o impulso aferente. Lá na medula vai acontecer a integração medular, que vai emitir um potencial de ação eferente, certo? Então a medula processa esse impulso aferente e vai enviar uma resposta motora. E lá a musculatura periférica, por meio de um impulso eferente, vai realizar esta ação motora. E de onde vêm, esses estímulos, essas informações sensoriais? O sistema nervoso central ele capta informações, estímulos, principalmente dos proprioceptores sinestésicos. Então, aqueles proprioceptores, como a gente pode perceber, vão captar aí principalmente o posicionamento, eles vão ter uma noção de posição do corpo, vão dar essa informação ao sistema nervoso central. Então, são principalmente receptores articulares. O que eles fazem? Eles fazem o reconhecimento consciente da orientação das suas partes, assim como uma retroalimentação sobre a amplitude de movimento do membro para o sistema nervoso central. Então, por meio de, principalmente, terminações nervosas livres, que são sensíveis ao toque, à pressão, receptores do tipo Golgi, que estão presentes lá no ligamento articular, e também corpúsculos de Pastini, que são presentes nos tecidos das articulações, são esses próprios receptores sinestésicos que vão dar uma noção, um reconhecimento da posição do corpo ao sistema nervoso central. E aqui eu já faço a primeira ressalva, não confundam ali os receptores do tipo Golgi com o que a gente vai ver agora, os órgãos tendinosos de Golgi, são coisas diferentes. Então, outros estímulos locais também enviam estímulos sensoriais ao sistema nervoso central. E aqui a gente destaca os próprios receptores musculares e os quimiorreceptores. Quem são os próprios receptores musculares? São os fusos musculares, que detectam alteração no comprimento muscular, e órgãos tendinosos de Golgi, que detectam alterações na tensão muscular. Então, aqui é importante entender que os fusos musculares, nesse caso, os fusos intramusculares, intrafusais, eles detectam alterações no comprimento muscular, certo? Então, eles estão em paralelo com as fibras musculares e detectam alterações no comprimento. Quando modifica o comprimento muscular, eles enviam essa informação ao sistema nervoso central. Enquanto que os órgãos tendinosos de Golgi detectam alterações na tensão. Então, basicamente, alterou a tensão muscular, eles estão enviando esse estímulo ao sistema nervoso central para que a força seja aumentada ou diminuída, para que ocorra aí, esse feedback. Outros que também têm importância, que enviam estímulos sensoriais ao sistema nervoso central, são os quimiorreceptores, que detectam principalmente alterações bioquímicas no ambiente que circunda o músculo. Então, ele vai enviar informações ao sistema nervoso central através das fibras classificadas como fibras mielinizadas e não mielinizadas, então as fibras aferentes do grupo 3 e 4, que vão informar o sistema nervoso central a taxa metabólica da atividade muscular. Então, ela é muito importante, baseada em como está a alteração bioquímica metabólica naquela condição, e envia esse feedback ao sistema nervoso central. Então, ele é muito importante na regulação cardiopulmonar. Então, além desses feedbacks que eu falei anteriormente, tem essa importância como uma regulação cardiopulmonar que a gente vai ver mais para frente. Vamos começar falando sobre os fusos musculares. Então, relembrando qual é a função dos fusos musculares, detectar alterações no comprimento muscular. Então, a gente pode perceber nessa imagem aqui que os fusos musculares são compostos por fibras intrafusais,
né? Então, não confundir com as fibras extrafusais, que são as fibras musculares, né? Essas aqui são as fibras intrafusais, que vão se inserir no tecido conjuntivo localizado junto ao músculo. Então, a gente pode perceber aqui, né, o motoneurônio, e temos aqui o fuso muscular em saco, né, onde os núcleos estão posicionados aqui como se fosse dentro de uma bolsa, e em paralelo, onde os fusos aqui estão localizados um ao lado do outro, né, em paralelo. Então, isso não tem muita importância para a gente. O que é o mais importante entender? Que os fusos musculares, eles possuem terminações nervosas primárias, que detectam alterações dinâmicas no comprimento muscular, e terminações nervosas secundárias, que são informações contínuas ao sistema nervoso central com relação ao comprimento muscular estático. E a gente pode perceber nessa figura que eles possuem aí fibras nervosas então aferentes, né, independente do seu formato. As fibras aferentes vão detectar modificações no comprimento muscular e mandar essa informação ao sistema nervoso central, que por meio das fibras eferentes, as chamadas aqui fibras nervosas fusomotoras, vão efetuar, né, vão aí ser as fibras efetoras para a modificação do comprimento muscular, então o estiramento muscular, a contração muscular. Então, a principal função aí relacionada aos fusos musculares é auxiliar na regulação do movimento e manutenção da postura, né? Temos como um exemplo, vamos pensar numa situação em que uma pessoa está segurando aí com os braços estendidos dois livros. Então, acontece aí, nesse caso, um estiramento tônico detectado pelo fuso muscular, que vai informar o sistema nervoso central do comprimento das fibras musculares, né? As fibras musculares, de fato, as extrafusais, né? O fuso muscular detecta esse comprimento e resulta aí nesse comprimento das fibras musculares. Vamos pensar numa situação agora em que a pessoa não está esperando e vem alguém e coloca vários livros pesados em cima dos braços dela. O que vai acontecer? Né, os músculos estirados, então os braços acabam caindo, né, devido a essa alteração. O fuso muscular detecta e alerta ao sistema nervoso central a mudança de comprimento pela maior carga. Esse reflexo consequente vai então recrutar unidades motoras adicionais para que ele retorne à posição original, à posição anterior. E nesse caso é comum acontecer uma compensação excessiva. Então o estímulo faz com que se recrute mais unidades motoras para ajustar ao comprimento muscular, e muitas vezes essas unidades motoras recrutadas sobressaem, são além do necessário. O que acontece? Na hora de esticar, o braço não só estende, como ele ainda vai mais alto do que deveria, devido a essa compensação excessiva, que depois, secundariamente, acontece um ajuste adicional a nível do sistema nervoso central, ajustando para que retorne aquele comportamento, aquele comprimento original. Então, é um exemplo aí da atuação dos fusos musculares. E aqui a gente tem um exemplo, então, novamente, da estrutura, né, do fuso muscular, paralelo aí às fibras musculares, né? Então, aqui a gente tem o fuso muscular intrafusal, esse que nós estamos falando que detecta o comprimento, e aqui a fibra muscular extrafusal, a fibra responsável pela contração muscular. Ele tem aí terminações dos motoneurônios que vão, no caso, levar o estímulo e receber esse estímulo. Então, eles dão um feedback ao sistema nervoso central e depois recebem esse impulso do sistema nervoso central para efetuar aí a sua ação motora. Então, eles detectam o estiramento dos músculos esqueléticos. Então, os fusos musculares detectam estiramento muscular, os neurônios sensoriais conduzem potenciais de ação para a medula espinal, os neurônios sensoriais fazem a sinapse com o motoneurônio alfa, então lembrando que o motoneurônio alfa é aquele responsável por inervar aquela musculatura alvo, e a estimulação dos motoneurônios faz o músculo contrair e resistir ao estiramento. Então a gente percebe aqui nessa imagem, número 1, o fuso muscular envia por meio do neurônio sensorial uma mensagem para a medula espinal estimula o motoneurônio alfa para lá na junção neuromuscular despolarizar a fibra muscular e assim efetuar o reflexo de estiramento, que é o nosso exemplo aqui. E depois, secundariamente, ele manda uma mensagem também ao sistema nervoso central para um ajuste mais fino dessa posição ou dessa ação e também a própria sensação, né, de pressão, de dor ou a sensação envolvida.
Um reflexo envolvido com os fusos musculares é o reflexo miotático, ou reflexo de estiramento. Então, a gente pode perceber nessa imagem que a gente tem a nossa fibra muscular e temos lá presente o fuso muscular. Né? Então, esse reflexo miotático é um reflexo de estiramento. Então, ele é um reflexo monossináptico porque só envolve uma única sinapse. Como funciona? Né? A gente tem um exemplo aí, como colocando nesse GIF, do teste de tônus muscular com o martelinho de silicone, né? O martelinho do médico lá. Então, como que acontece? O fuso muscular, ele detecta uma modificação no comprimento muscular por um reflexo de estiramento, ele envia esse estímulo aferente, que na medula espinal vai fazer essa transição sináptica, né, essa transmissão sináptica, e o nervo eferente vai mandar um estímulo que resulta nesse reflexo de estiramento. Então aqui a gente pode ver com mais detalhes, né? A pessoa vai no médico, tem aquele teste do tônus muscular. O médico vai aplicar aqui, dar uma martelada no tendão patelar, o fuso muscular presente no quadríceps detecta um estiramento decorrente dessa deformação do tendão patelar pela martelada, certo? O fuso muscular envia aí, por meio do neurônio aferente, uma mensagem para o sistema nervoso central, nesse caso, a medula espinal, né? No interneurônio, onde ocorre aí o processamento desse estímulo, que vai fazer o quê? Vai fazer um estímulo para o músculo quadríceps estirar, então estender, e o músculo bíceps femoral, que é o antagonista, para que ele contraia também, nesse caso, fazendo um movimento antagônico, né? A contração aí. E, como resultado, acontece a extensão do joelho, como a gente pode perceber no GIF. E por meio desse teste é possível verificar aí, vamos fazer uma avaliação, um neurologista, do tônus muscular. Então, se a pessoa tem o tônus muscular normal, né, normotônico, ou se ele tem um tônus muscular excessivo ou deficitário. Também, né, ainda tem o estímulo enviado ao sistema nervoso central, ao encéfalo, para a própria sensação e também os ajustes finos do movimento. Na prática, onde que é importante, onde que dá para utilizar o reflexo miotático? Então, talvez vocês usem e não saibam, né? O reflexo miotático, ele, por exemplo, é utilizado no salto contra movimento. Então, esse salto em que agacha e salta é chamado salto contra movimento e é um teste muito interessante para avaliação da função neuromuscular. Então, a flexão do joelho e do quadril, né, no início do movimento, promove aí um estiramento muscular e esse aumenta, então, esse reflexo miotático. Como que o reflexo miotático ele vai atuar? O reflexo miotático ele atua aumentando o recrutamento muscular, então aumentando o número de unidades motoras recrutadas, fazendo com que ocorra o quê? Uma maior potência, né? Então, faça uma melhora aí no desempenho no salto contra movimento, por exemplo, em relação a não fazer a flexão no joelho e no quadril. Então, por exemplo, pega aí na sua casa e tenta fazer um salto de contra movimento e depois só repita esse salto sem realizar o movimento inicial de flexão do joelho e quadril, ou seja, sem estimular aí esse reflexo miotático para verificar como que o desempenho acaba sendo piorado em decorrência desse mecanismo que eu falei. Outro estímulo que pode ser utilizado é no próprio treinamento de pliometria. Para quem não conhece, pliometria é uma técnica de treinamento que utiliza aí, principalmente o reflexo miotático como uma das ferramentas para fazer o quê? Para aumentar o recrutamento muscular e, consequentemente, a potência muscular. Então, é um treinamento muito eficaz para a melhora da potência muscular. Então, como nesse caso aqui a gente está vendo a pliometria, um salto em profundidade, ele está saltando, né, de um caixote mais elevado para depois realizar outro salto, porque esse estiramento muscular provocado aumenta, né, causa o reflexo miotático, que aumenta o recrutamento muscular e, consequentemente, a potência muscular. E dá para alterar isso de diferentes maneiras, modificando a altura do caixote. Não necessariamente precisa ter um salto em profundidade, né? Pode ter um salto anterior simplesmente, como até o próprio salto contra movimento jump. Pode ter salto, aterrissagem no pé só, e inúmeras outras possibilidades causam esse estímulo. Continuando, né, a gente vai falar do outro proprioceptor aí muito importante, que são os órgãos tendinosos de Golgi, né, que é uma terminação nervosa livre que se localiza onde? Nos tendões, e elas são em série com as fibras extrafusais, ou seja, são em séries aí com as fibras musculares de fato, não confundir lá com as fibras intrafusais. Qual que é a função
do órgão tendinoso de Golgi presente lá nos tendões. A função é monitorar continuamente a tensão produzida pela contração muscular. Então, se os fusos intramusculares são lá relacionados ao comprimento, os órgãos tendinosos de Golgi são relacionados à tensão. E eles são quase como um cinto de segurança, eles são um dispositivo de segurança contra forças excessivas. Eles avisam a medula espinal por meio de neurônios sensoriais e estimulam, excitam neurônios inibitórios. Então, lembram lá da aula anterior dos PIPs, né? Potencial de ação aí inibitório. Então, esse reflexo inibitório vai diminuir a produção de força e vai proteger o músculo contra a lesão numa situação em que, por exemplo, ele pode demandar uma carga excessiva ao qual ele poderia decorrer uma lesão decorrente dessa produção de tensão aí exacerbada. Uma característica que deixa clara a importância dos órgãos tendinosos de Golgi, né, que mostram aí a sua função, né, é que o treinamento de força, com o aumento do treinamento de força sistemático, né, treinamento resistido, a gente vai aumentando a produção de força. E os órgãos tendinosos de Golgi parecem estar relacionados até mesmo nessa possibilidade de melhora com o treinamento. Por quê? Treinamento de força parece que vai inibindo essa contraposição que os órgãos tendinosos de Golgi vão fazendo. Então, com o treinamento, ele vai estimulando, né, a uma inibição dos órgãos tendinosos de Golgi para que ele produza uma força maior, ou seja, para que ele consiga realizar uma tensão maior. Isso pode proporcionar, obviamente, uma maior produção de força e, consequentemente, melhora no desempenho. Aqui a gente tem, então, uma imagem dos órgãos tendinosos de Golgi, né, estão presentes no tendão, né? E no caso aqui, tem um neurônio sensorial que vai enviar a mensagem, a medula, né, para informar a tensão exercida no músculo. Então, a contração muscular aumenta a tensão aplicada aos tendões e, em resposta, os potenciais de ação são conduzidos para a medula espinal. Como um mecanismo, né, os órgãos tendinosos de Golgi detectam a tensão aplicada em um tendão, os neurônios sensoriais conduzem potenciais de ação para a medula espinal. Os neurônios sensoriais fazem sinapse com os interneurônios inibitórios, que fazem sinapse com o motoneurônio alfa, que vai lá para a musculatura, e a inibição dos motoneurônio alfa causa relaxamento muscular, aliviando a tensão aplicada sobre o tendão. Então, aqui está esse mecanismo, né? Lembre, o fuso muscular estava presente no interior, em paralelo com as fibras musculares, enquanto que o órgão tendinoso de Golgi está presente no tendão, ele envia um neurônio sensorial à medula espinal, a medula espinal envia aí um estímulo inibitório pelo motoneurônio alfa, causando então o relaxamento muscular. Um reflexo envolvendo os órgãos tendinosos de Golgi se refere ao reflexo miotático inverso. Então, seria inverso ao reflexo miotático que eu apresentei anteriormente. E seria um mecanismo de proteção. Então, a gente tem, por exemplo, aí uma situação em que o indivíduo está com uma força excessiva, então uma tensão excessiva que foi detectada por quem lá no tendão? Pelos órgãos tendinosos de Golgi. O que ele envia? Ele envia por meio do nervo sensorial um estímulo aferente à medula. Então, esse estímulo ele fica na medula, né? Lembra do arco reflexo, que vai enviar por meio aqui um estímulo inibitório e um estímulo excitatório. Ele vai, a partir dessa detecção de uma tensão excessiva, causar um estímulo inibitório ao músculo. Vamos ver, vamos seguir a linha vermelha, né, que ele chega no músculo agonista, né? Então, o próprio músculo que está realizando a contração. E ele vai fazer o quê? Estimulação da musculatura, vamos seguir aqui em verde, é o músculo antagonista. Então, esse reflexo miotático inverso, ele envia um estímulo sensorial à medula que vai inibir a ação do agonista e estimular a ação do antagonista, causando o quê? A interrupção da ação, como um mecanismo de defesa, de proteção, tentando evitar aí uma força excessiva no tendão e a própria lesão muscular. Então, o reflexo de retirada é outro mecanismo envolvendo aí o reflexo neuromuscular. Então, quando que a gente tem aí um reflexo de retirada? Por exemplo, quando a gente bota a mão, como a gente está vendo esse GIF aí, em algo muito quente, né? Então, a gente percebe aí que a pessoa botou a mão lá no quente e já retirou. O que é esse reflexo de retirada?
né? Ele, por meio de um arco reflexo, a via nervosa do receptor ao sistema nervoso central e do sistema nervoso central ao longo de uma via inibitória de volta ao órgão efetor. Então, a via nervosa do receptor chega, né, o estímulo ao sistema nervoso central, do sistema nervoso central ao longo de uma via motora, volta essa mensagem aí para o órgão efetor, tirar a mão, botou e já tirou. Então, essa resposta involuntária rápida decorrente de um estímulo externo e efetuada a partir de uma decisão tomada originada na própria medula espinal ou até mesmo no bulbo. Pode ser consciente ou não, realizada antes do cérebro tomar conhecimento do estímulo periférico, e visa uma proteção ou adaptação do organismo, né? Então é muito associado aí mesmo à adaptação do organismo. Então quando a gente fala aqui que pode ser consciente ou não, a gente lembra lá também do reflexo miotático, né? Como que o reflexo miotático aumenta ainda mais o recrutamento de unidades motoras? Porque nesse caso se une uma ação consciente e uma ação involuntária. A ação consciente de realizar o salto e a ação involuntária do próprio reflexo miotático. Então, por isso que também há essa interação entre ser consciente ou não. Um exemplo do reflexo de retirada, a gente tem aqui, por exemplo, um indivíduo com seus dois braços, né, que vai colocar a mão no alfinete. Ele teve a brilhante ideia de botar a mão no alfinete. O que ele vai fazer? Né? Então, esse dedo sentiu lá a aproximação do alfinete, por meio de uma fibra nervosa sensorial, vai enviar esse estímulo ao interneurônio lá na medula espinal, né, onde vai acontecer o processamento desta mensagem. Né? Por meio de neurônios motores, vai então haver o estímulo eferente, né, neurônios motores, lá o motoneurônio, vai enviar essa informação eferente que vai fazer o quê? A estimulação da flexão, no caso do braço. Né? Então vai acontecer esse movimento de flexão para retirar o braço e, juntamente, inibir a ação do extensor. Certo? Então, ele estimula, por meio do reflexo da retirada, a flexão de um braço, de um músculo nesse caso, e a inibição do extensor nesse movimento de flexão do movimento do braço. O que normalmente acontece junto com isso? Normalmente, o braço contrário acontece uma estimulação cruzada, em que, nesse caso, o extensor, o músculo extensor é estimulado e o flexor é inibido. Uma forma e uma ferramenta do organismo tentar se equilibrar, né? Então, de tentar manter o equilíbrio. Então, percebam aí a complexidade, isso tudo acontecendo aí em termos de arco reflexo, ou seja, em milissegundos, esse mecanismo acontecendo. São interessantes, né, pessoal? Esses reflexos, eles realmente mostram aí uma complexidade muito grande do nosso sistema neuromuscular, né? É brilhante como o organismo ele consegue se adaptar ou ter estímulos extremamente rápidos para diferentes situações. E para encerrar essa aula, eu vou fazer alguns resumos aí sobre os reflexos neuromusculares. Então, os reflexos eles proporcionam ao corpo um meio rápido e inconsciente de reagir a alguns estímulos. E o reflexo é composto de uma integração em arco-reflexo, sem modulação superior. Então, a gente viu, né? Estímulo aferente, medula espinal, estímulo eferente. Então, sente, processa na medula, envia e a ação. O reflexo miotático, que foi o primeiro que a gente viu, né? O reflexo de estiramento, é um reflexo monossináptico, ativado em momentos de estiramento muscular. Se é estiramento muscular, ele está detectando comprimento, e quem regula aí alterações no comprimento muscular são os fusos musculares. Fusos musculares detectando comprimento. O outro reflexo que a gente viu, né, inverso, esse é o reflexo miotático inverso. Então, ele ativa-se com o aumento da tensão muscular. Se nós estamos falando em tensão, lembram do tendinoso. Tensão, órgão tendinoso de Golgi. O próprio nome tendinoso indica que ele está no tendão, né? Então, ele está presente lá no tendão muscular. E o órgão tendinoso de Golgi, por meio de um mecanismo de defesa, detecta esse aumento excessivo na tensão muscular e causa o reflexo de relaxamento. Certo? Então, lembrando novamente, fusos musculares detectam comprimento, órgãos tendinosos de Golgi, reflexo, detectam tensão muscular. E por fim, que a gente acabou de ver, o reflexo de retirada proporciona uma forma de retirada rápida de um membro de uma fonte de dor. E nesse caso aí, né, muitas vezes a dor acaba, como a gente viu o próprio reflexo, vindo quase simultaneamente ao próprio contato com aquela fonte de dor. Então, é realmente muito rápido que isso acontece dentro do organismo.
Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro os reflexos musculares. Tentem testar aí, não vai botar a mão em algo quente, nem no alfinete, mas dá para a gente testar alguns desses reflexos aí em casa, principalmente do salto, e que isso consiga ajudar vocês nos estudos deste conteúdo. Valeu pela companhia, um abraço!